Olá, meus amigos e amigas, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou aqui fazer alguns comentários sobre o sucesso absoluto da política de combate à inflação através dos juros altos. Impressionante, é a política preferida por 99,9% dos economistas. E eu acho isso um absurdo, porque deveriam ser exatamente os profissionais que deveriam entender e saber a respeito disso, como funciona isso, porque eles são os responsáveis pelas conduções do orçamento, são responsáveis pela política monetária, são responsáveis pelo Banco Central. Então, eles deveriam ter conhecimento mais aprofundado das áreas onde deveriam conhecer bem e ajudar-se ele a interpretar a situação da política financeira com exatidão, ou com mais proficiência. Então, eu atribuo isso à falta de conhecimento dos economistas. Os economistas, principalmente os PhDs, não entendem contabilidade. Porque ele acha contabilidade um negócio muito pequeno para ele perder tempo com ela. No entanto, eles não entendem que contabilidade é a mãe das ciências. Contabilidade. Contabilidade é a mãe da ciência da atividade econômica. Tá? Tudo em relação à atividade econômica tem que ter contabilidade. Contabilidade é uma tecnologia de registro. Registro de ativos, passivos e da comercialização que existe em torno dele. Tudo isso a contabilidade registra. Daí, desenvolve economia, desenvolve marketing, tudo em cima dos dados apresentados pela contabilidade. Agora, se você é economista e não entende de contabilidade, você vai ter problemas sérios. Que ela é a base da economia. Ela é tão base da economia que antigamente, alguns anos atrás, a contabilidade, a macroeconomia era chamada contabilidade nacional. Mas houve um esforço muito grande dos economistas em se distanciar das outras ciências sociais, principalmente de contabilidade. Eu, inclusive, sofri esse efeito na Faculdade de Economia na Bahia. Eu estudava técnica de contabilidade e era no prédio novo de ciências econômicas, lá na Bahia. E lá para o segundo ano, eles fizeram um movimento dos economistas para tirar dali o curso de contabilidade. Porque eles não queriam ficar associados, parecer que eles fossem a mesma coisa, economistas e contadores. E terminamos nós, da escola Fundação Visconde Cairu, saímos lá para os Barris, um bairro lá da Bahia, e eu terminei o curso nos Barris. E fiz vestibular, voltei para a faculdade para estudar economia. Então existia isso, ele não queria ser confundido com, que até hoje muita gente não sabe a diferença. Eu estava conversando com uma moça aí, e conversando, ela faz: professor, me diga uma coisa, qual é a diferença entre contabilidade e economia? Eu não vejo diferença nenhuma. Não, claro, mas não é isso. O problema é que da contabilidade veio a economia e veio todas as outras ciências da atividade econômica. Tá certo? Então, como os economistas fizeram questão de se distanciar disso, eles não sabem contabilidade, não têm noção de contabilidade. Se eles tivessem noção de contabilidade, se eles soubessem interpretar muito bem o princípio da partida dobrada, todo débito corresponde a crédito igual ao valor, que eles não sabem, eles entenderiam por que a política monetária não afeta a inflação. Se afetar, é insignificante. Ela afeta tanto aumentando a inflação como diminuindo a inflação. Mas é insignificantemente. Saldo mínimos. Tá certo? Então, eu acho que os economistas poderiam estar muito bem trabalhando em outra maneira de
de combater a inflação. Porque, por exemplo, se você conversa com um economista, né? Aliás, os principais economistas desse país, que foram ministros da Fazenda, e até hoje dizem a mesma coisa, que vão taxar o dividendo, porque os ricos não pagam dividendos, os rentistas não pagam dividendos. Isto é declarar assim, sou ignorante em contabilidade, porque eu, que sou expert em contabilidade, nunca vi um dividendo que não tenha sido taxado antes. Porque eles não sabem. Eles não sabem e não prestam atenção, que é um negócio muito simples. O dividendo é pago do lucro após o imposto de renda. Se é pago após o imposto de renda, porque já houve imposto de renda em cima desse dividendo. Isso é fácil de perceber. Tão fácil. Que vem lucro líquido antes do imposto de renda. Imposto de renda, lucro líquido. Dali é que se paga o dividendo. Portanto, meu amigo, agora, o estrago que ela faz economicamente, essa política de juros altos, é enorme. Por isso que se pergunta, e eu já vi até o próprio nosso presidente do Banco Central, o brilhante presidente do Banco Central, o Neto, ele dizer, quando perguntado por que o juros está tão alto e a inflação não cai ou cai lentamente. Porque as empresas não reagem à política dos juros imediatamente. Como não, cara? Vai reagir num período de 6 a 18 meses. Estupidez. Reage na hora. Na hora que diz aumenta o imposto de renda, sabe o que vai acontecer imediatamente nas empresas? Se vem aumento, de juros, aliás, aumento de juros, o que vai acontecer nas empresas? Vão logo atualizar preços. Porque sabe que a inflação está vindo alta, porque o Banco Central já está dizendo que vem com juros altos. E outra coisa, juros altos, o que se implica para o governo? Aumenta a sua dívida, porque o governo, ao tirar recursos da economia, retira com dívida. Ele poderia muito bem retirar sem dívida. Era só vender a Petrobras, era só vender ativos, esses prédios que estão por aí, vender todos esses ativos, tirar dinheiro da sociedade sem aumentar a dívida. Mas não, ele emite títulos, prefere emitir títulos e aumenta a dívida. Aumentando a dívida, o que acontece? As expectativas a respeito da inflação futura aumentam. E quem comanda a inflação são as expectativas. Então, meu amigo, isso significa também que não entende o que é que está acontecendo. É juros altos? Qual é o objetivo dos juros altos? Criar dificuldades para a empresa desenvolver, inclusive provocar prejuízo. Porque se de um lado ele aumenta as despesas das empresas, através de juros altos, há uma diminuição de receitas, de vendas. Então, a diminuição de vendas vai achatar o lucro ou até mesmo se transformar lucro em prejuízo. É por isso essa situação. E vem cá, e com isso acontece, o que acontece? O país não cresce. E vocês já repararam que o Brasil não cresce há 40 anos? Nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu menos de 1% em média nesses últimos 10 anos. Quando é que esse país vai crescer? Eu estou falando economicamente, porque tem muitos problemas no Brasil, lógico, mas eu estou falando economicamente. Não vai crescer tão cedo, porque com taxa de juros altos não há país que cresça. E outra coisa, o efeito dessa política é altamente nefasta, porque concentra a renda. Quando aumenta o juro na altura do que está o juro brasileiro, que é o juro real mais alto do mundo, é o dobro dos juros nominais americanos. O que acontece? Os rentistas ganham fábulas de dinheiro. E quem paga? Quem paga são as pessoas, trabalhadores inclusive, todo mundo que não
se atenta e não sabe se defender, não pode e não sabe se defender contra a inflação. São esses que pagam. Claro, o rentista, o banqueiro, são especializados em finanças. Então, imediatamente eles estão sabendo o que vai acontecer. Inclusive, eles só colocam no Banco Central pessoas que vêm do setor financeiro. Tem um viés de favorecer juros altos. E outra coisa, também é fácil aplicar juros altos. Por quê? Porque aplicando juros altos, corre demais, diz assim, vou aumentar a taxa de juros. E aumenta a taxa de juros. Sem precisar mais nada. E outra coisa, será aplaudido pelos banqueiros. Será aplaudido pelos rentistas. E ele vai mantendo no emprego. O autor dos juros altos vai se manter no emprego. Tá certo? E são coisas que você percebe por que essa política de juros altos é tão utilizada aqui no Brasil. Um país que não cresce há 40 anos não vai crescer tão cedo. Eu acho que o Brasil, nesses próximos 10 anos, não cresce. Não cresce. Porque a política de juros altos continua firme e forte. Meus amigos, o negócio não é brincadeira, não. Olha, a política de juros altos, as empresas não reagem imediatamente à política de juros altos. Não reagem como? Para reagir, é preciso que elas quebrem. Não é quebrar propriamente o que eu quero dizer. Eu quero dizer que elas tenham dificuldades em fazer seus negócios. Porque aumenta a carga de juros. Aumenta a carga de juros e diminui o consumo. Aí vai dizer, porra, podia diminuir a inflação. Não diminui, porque o impacto sobre a inflação é praticamente zero. Se de um lado aumenta a dívida, de um lado diminui se diminui o consumo, aumenta a dívida. Diminuir o consumo significa diminuir as receitas das empresas. E aumentar os juros significa aumentar a dívida do governo, aumentar as despesas da empresa. E o que é que acontece com o lucro? Zera. Ou vai para o negativo. O que está se esperando agora, que esses juros altos ainda, está esperando que a empresa quebre mais. Que as empresas quebrem mais para poder quebrar algum impacto que exista, algum efeito que exista ainda da inflação. E eu vou mostrar que o sucesso é tão grande, e eu já falei isso aqui várias vezes, que não cresce, não vai crescer e não combate a inflação. Eu vou dizer aqui, olha, está aqui no jornal de hoje, depois de 2 meses de estabilidade, a indústria volta a cair. E se você olhar é o seguinte, a indústria, vou ler aqui para vocês, a indústria ficou estável, variação zero, nos 12 meses até julho, e acumula queda de, até julho, e acumula queda de 0,4 nos 7 primeiros meses de 2023. Com esse resultado, o setor industrial está 18,7 abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011 e 2,3 abaixo do patamar pré-pandemia em fevereiro de 2020. 3 das grandes categorias apontaram contração, com destaque para bens de capital. Quando bens de capital cai, meu amigo, significa menos produção, menos crescimento para o futuro. Seguidos de bens duráveis, a queda de bens de capital foi 7,4. A queda de bens duráveis, 4,1. Então, onde é que a política de juros altos é favorável à economia? Eu desafio o presidente do Banco Central, Roberto Castelo Branco Neto, a apresentar um estudo rápido para que todo mundo entenda que a política de juros altos não é tão ofensiva, não é tão destruidora como eu estou dizendo. Eu desafio, por que ele não faz? Eu desafio por uma coisa maior. Por que ele não bota quanto custa essa política de juros altos? Quanto está custando e quanto vai custar? Ele pode botar muito bem o custo dela até aqui. Podia apresentar para o povo. Porque aí você vai ver a distribuição de renda. Porque esse custo
que é isso? É os juros adicionais que está sendo colocado para diminuir a inflação. Esse custo está indo como receita para quem? Para os rentistas, para os banqueiros. E está indo como despesa para quem? Para as demais pessoas que não podem e não sabem como se livrar do efeito inflacionário. Ok? Meus amigos, um abraço e até a próxima. Tchau.